Oi, eu sou a Cris Almoves e esse é o Outras Viagens, o podcast da Smiles, para quem é feito de viagens. A minha convidada é uma moça com muitas irmãs. Mariana de Souza Alves Lima. Eu acho que você não sabe quem é, mas eu vou te dizer. Mari Moon é considerada a primeira celebridade surgida na internet brasileira. VJ da MTV, apresentou programas como Scrap MTV e Acesso MTV. Dublou a personagem, é maravilhoso esse nome, tive que estudar para falar, Vanellope von Schweetz, na animação Detona Ralph e Wi-Fi Ralph. Mari é um dos nomes do squad da campanha Somos Feitas de Viagens. Viajou para Belém com Sr. Smiles para experiências transformadoras. Mari, bem-vinda! Ai, oi, Cris! Que delícia estar aqui! Mari, somos feitos de viagens. E as suas viagens são feitas do quê? As minhas viagens são feitas de aventuras e de busca por experiências relacionadas normalmente à cultura, à música. Eu gosto muito de correr atrás de festivais, de músicos que eu sempre sonhei em ver ao vivo, de, às vezes, embarcar na mala de um amigo também. Isso é muito gostoso, porque aí a pessoa já tem toda uma viagem pronta e você só vai junto ali na mala. Eu acho que as minhas viagens, elas acabam virando uma experiência muito forte também de autoconhecimento. Eu comecei a viajar com, sei lá, pouca idade, assim, mas comecei a ter grana, assim, mesmo, pra falar, agora eu vou decidir, eu vou atravessar o mundo, eu vou pro Japão, eu vou pra não sei onde. E a hora que eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber o quanto isso me amadureceu, sabe? O quanto isso me tornou uma pessoa mais forte, quanto isso me quebrou em pedaços, assim, às vezes uns preconceitos que a gente tem também. Acho que é um misto de tantas coisas, né? Viajar é uma experiência tão rica. É aquilo que a gente vai levar pra vida, né? Você sabe que eu tenho uma frase, quando as pessoas me perguntam assim, por que você gosta de viajar? Eu falo, cara, eu não tenho vontade de ter casa própria, não tenho vontade de ter um carrão. Tenho vontade de ter muitos passaportes carimbados. Então acho que muitas páginas, né? Muitas páginas. E aquele, você tem, sabe quando você vai viajar e você tem que levar 3 passaportes para cada um? Pode crer. Um tem um visto de não sei onde, outro tem visto de não sei o quê. Ou ali nos destaques das redes sociais, quando você coloca um para cada destino. Quando você vê, você fala assim, ai meu Deus, eu tenho tantos já. É muito gostoso. É ali, na verdade, que eu acabo meio que guardando um pouco as minhas memórias, porque a gente acabou virando pessoas de redes sociais, né? Seres sociais digitais. E eu que sempre fui uma pessoa que tem uma memória meio ruim e sempre me apeguei muito às fotos e registros de fotografia. Acho muito legal você conseguir fazer tantos videozinhos, né, da viagem e tantas memórias em formato de stories ali, e depois marcar, e eventualmente eu simplesmente abro o meu perfil e fico olhando ali. Você revê? Eu revejo as viagens, é muito gostoso. E você vê coisas às vezes que você fala, pô, esse dia foi muito sensacional e que talvez na hora você não tivesse se dado conta que tinha sido tão legal. Eu acho que às vezes a gente tá meio preso aos perrengues, né? E aí, às vezes, na hora você até fala, caramba, um perrengue, né? Um negócio até meio chato, mas depois, na hora que você vai contar pras pessoas, você dá risada, né? Você acha engraçado. E Viagem Perfeita não tem muita história, né? É verdade. Tem um pouco esse lugar. O perrengue dá um ar da graça. O perrengue dá um ar da graça. Você falou dessa história de viajar atrás de show, atrás de festival e tal. Qual foi a viagem que você acha que foi mais sensacional nesse sentido? E qual foi o maior perrengue? É a primeira vez que eu tive tempo, eu falei, cara, eu vou tirar 2 meses pra viajar e ter uma coleção enorme, assim, de experiências. E foi uma loucura, porque eu fui pra Rússia ver um festival de grafite dos meus amigos, fui pra Sicília, que era aniversário de 50 anos de um amigo meu, e fui pro Lollapalooza Chicago, que é a versão original do festival, né? E fui sozinha e acabei vivendo também todo um momento de viagem solo muito legal. E esse foi, assim, uma delícia do começo ao fim. Não teve muito perrengue, tirando o fato de que eu errei uma viagem. Mas aí é uma coisa que eu faço muito, assim. Eu errei a compra da viagem da Sicília pra Chicago. Só isso? Meu, e aí eu tive que, sei lá como, eu tive que dormir um dia extra, comprar um horário que ia passar por Barcelona, passar madrugada no aeroporto, e depois de lá, e sei lá, nossa, foi uma treta tão grande. E eu sou rainha de errar as datas de voo, confundir 6 com 7, 9 com 6, e não sei, errar ano, comprar pro ano errado. Ai, gente, eu juro, eu preciso de ajuda. Eu precisava que minha mãe me ajudasse a comprar as coisas, porque eu erro muito. Teve uma vez também que eu fui pra Itália com a minha família, com a minha mãe e as minhas irmãs. Foi uma viagem excepcional, recomendo muito, assim.
Que lugar? Levar a mamãe pra viajar. A gente foi primeiro pra Amsterdã, daí a gente conheceu uma cidade que é a cidade da família das minhas irmãs, que são meias irmãs, né? Elas têm uma família que vai pra um lado meio holandês, assim. Aí depois a gente foi pra Itália, curtir Florença, um monte de coisa louca. E eu lembro que eu ia sair de lá e ia pra Londres pra assistir o grande retorno do Gorillaz. Maravilhoso. Que depois de muito tempo, Sim. né, dormindo, acordou e falou, vamos fazer show de novo. E aí eu, nossa, comprei com antecedência, mandei entregar na casa do meu amigo o ingresso, porque incrivelmente eu não tinha ingresso digital. Só que aí o meu amigo não tava em casa, então ao invés deles enfiarem o ingresso embaixo da porta, voltou pra empresa de entrega, de delivery, de coisa. E aí, no dia que eu cheguei, era domingo. E eles não estavam abertos, eu não tinha como pegar. E aí, o show era no domingo? O show era no domingo. Mulher, eu perdi o show, eu fiquei tão arrasada. Mas não foi tão legal. Provavelmente não foi tão legal. Incrível! Ai, foi muito triste. Mas eu sempre tenho essa meta, né? Eu olho, inclusive, eu tenho um site maravilhoso, inclusive posso indicar pra vocês. Bands in Town. É um site que tem a turnê de todo mundo. Inclusive brasileiros. E aí você coloca lá e ele te dá a lista de todos os lugares que o artista vai passar. E aí, normalmente, o que eu faço é entrar nesse site. Aí eu olho e vejo, sei lá, Dope Lemon é um artista que eu quero muito ver esse ano. Aí eu vi que ele vai tocar em Roterdã, em julho. Aí eu falei, nunca fui pra Roterdã. Acho que eu vou então nesse festival. Maravilhoso. E assim vamos. Sabe que uma vez eu ia pra Portugal num casamento. E o David Bowie tinha morrido. E eu nunca tinha visto. E eu nunca vi o David Bowie ao vivo. E aí eu falei, eu nunca mais vou perder o show de alguém que eu amo. Enfim. Aí eu amo Neil Young. E eu ia pra Portugal. Neil Young ia fazer um show no Desert Trip. Que era o lugar onde acontece o Coachella. No mesmo lugar. Aí eu falei, super fácil, vou pra Lisboa e aí vou pra Califórnia. Por que não? Caos, barbárie, assim. Sério? Assim, porque é uma triangulação bizarra. Passei pela Bélgica pra chegar. Mas, não. enfim, vi o show mais bonito do mundo, o primeiro acorde, chorei do primeiro ao último acorde. E eram 3 dias, assim, show de gente adulta também, que eu gosto. Era sentado com uma certa organização e tal. Mari, qual que é a tua próxima viagem? Essa que você falou que você quer ir pra Roterdã, mas qual que é teu show dos sonhos, assim, que você fala, se eu não posso desencarnar sem ver esse show? Infelizmente eu tinha mas eles terminaram. Eu queria muito ver o Daft Punk. E eles, acho que terminaram, foi ano passado, ano retrasado. E eu fiquei assim, revoltada. Como assim? Vocês ousam terminar sem eu ver o show de vocês? Isso não dá. Não, e o pior é a culpa de você sentir que eles vieram pro Brasil, você não foi assistir, entendeu? Na verdade, a culpa é sua, porque você perdeu a oportunidade. Que é isso que você tava falando. Às vezes a gente perde essa oportunidade de ver o artista, ou ele muda, às vezes, todo o setup, sabe, da lista. O setlist pode mudar completamente, aquela música favorita nunca mais ele vai tocar, saca? Então, tem que garantir essas oportunidades. O Dope Lemon é um artista australiano que... Eu realmente nunca ouvi falar, tá? Assim, É a banda do Angus Stone, que tem um... Sei. Aí sei. Então, ele é maravilhoso e ele tem esse projeto incrível. E eu tenho medo disso, justamente, sabe? Tipo, vai que ele desiste, entendeu? E aí eu nunca... Vai que ele resolve se aposentar. Entendeu? Ou sei lá, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. Tem outra artista também que tá na minha lista pra esse ano, inclusive, que é a Fatoumata Diawara, que é uma artista nigeriana. E ela fez um feat com o Gorillaz. Eu vou pedir pra produção colocar nomes na tela, tá, gente? Pra facilitar a nossa vida. Porque a gente não conhece todo mundo, que a Mari conhece, obviamente. É que eu conheci ela através do Gorillaz. Eles fizeram um feat com ela. E aí eu lembrei, na verdade, que eu tinha visto também ela no Colors, aquele projeto musical maravilhoso. E aí, ela recentemente, inclusive, lançou também uma música dela com o Gorillaz, com o Damon Albarn, na verdade. E, cara, é demais o som dela. Ela é muito específica, é um negócio único. E ela tá com uma turnê enorme, só que, obviamente, ela não vai vir pro Brasil. Ela não passará por Roterdã no mesmo período. Ela vai estar em Amsterdã, mais ou menos ali perto. Então, eu já vou triangular, entendeu? Não, daí você tá fácil. É um trenzinho ali, funciona. E é uma semana de distância. Então, eu acho que vai dar tudo certo. Ô Mari, você prepara as suas viagens? Você é do tipo planejado ou você vai mais no freestyle e deixa acontecer naturalmente ali? Eu como uma boa libriana, eu gosto de equilíbrio e harmonia. Então eu acho que é bom você
se organizar pra não passar perrengue. Então eu gosto muito de fazer uma pesquisa antes de coisas que eu não posso perder, sabe? Tipo, nossa, restaurantes vegetarianos, um lugar que foi uma dica, ou uma coisa que eu vi no Pinterest, um lugar que é muito especial, um grafite dos gêmeos que tá lá, eu não sei aonde. Tipo, e aí eu marco normalmente no Google Maps. E quando eu chego, eu já abro. E também, às vezes, se você tá numa região, você já abre, já olha, já tem umas dicas também. Isso é muito bom. Agora, eu também me permito muito que a vida me carregue. É muito engraçado. Às vezes, eu não tenho planejamentos básicos. Tipo, teve uma vez que eu fui pra Barcelona meio de impulso. E aí, de repente, quando eu tava, assim, no ônibus, indo pro meu hotel, saindo do aeroporto, eu passei por uma publicidade que eu olhei e falei... Pera, e Primavera Sound é hoje? Mentira, eu não sabia. Eu não tinha nem me dado conta. E aí, fui assim, no dia, já liguei pra um amigo que eu vi pelos stories, que sempre tem alguém que tá lá, né, Brasil, sempre tá presente. Achei um amigo, já consegui uma pulseira, já entrei, já fui, já curti, já fiz amizade, já encontrei um outro amigo, aí outra pessoa que virou meu best, meu melhor amigo até hoje, um beijo, Gabi. A gente se conheceu no Primavera Sound. E, cara, é bom você permitir as surpresas, né? Ou, sei lá, eu quero exatamente nesse restaurante, mas vamos dar uma voltinha nessas ruas estranhas de Veneza pra ver o que tem em volta, sabe? Tipo, se perder um pouco por aí é sempre bom, né? Qual que é a tua viagem, o teu destino favorito? Qual que foi você mais, assim, você falou, ainda bem que eu vim. Muito difícil essa pergunta. Eu acho que o que eu mais desejava minha vida inteira era ir pro Japão. Era tipo, desde pequenininha eu sempre tive uma fixação por animes e cultura japonesa e comida japonesa e coisas japonesas e tudo japonês. E quando eu fui, foi tipo, meu Deus, nossa, finalmente vamos realizar esse negócio. E aí eu passei muito mal, porque eu tinha acabado eu fiz uma conexão direta de um trabalho que eu fiz na África do Sul. E eu peguei uma intoxicação alimentar. E quando eu cheguei no Japão, eu tava no maior dos perrengues, assim, com uma cólica, uma dor no corpo, assim, que eu não conseguia nem andar, e muito menos eu experimentar todos os saquês, os sushis que eu tava pretendendo, né? E aí eu lembro que eu até fui de novo no ano seguinte, falei, agora eu vou experimentar tudo que eu tinha pra experimentar, né? Porque às vezes tem umas viagens assim, né, que você atravessa o mundo, é o sonho da sua vida, quando você chega lá, o negócio não desenrola, né? Especialmente do jeito que você mais sonhou, né? Não, e o Japão... Pra mim, assim, a minha viagem dos sonhos foi o Japão. E eu fui em 2017. E eu tinha uma coisa, e aí muito menos poética que a tua, que eu lembrava quando eu era criança. Que a gente ficava na praia cavando. E a pessoa falava, você vai cavar, vai acabar no Japão. Vai chegar no Japão. Sim. E eu me lembro muito que eu cheguei no Japão. E o dia era 31 de outubro, o Halloween. É muito legal o Japão no Halloween. Eles levam muito a sério como a gente leva carnaval, assim. Só não tem a música alta. Não tem o trio elétrico. Não pode. Não pode. Lá é tudo. Mas tem as pessoas fantasiadas de Mario Bros, de Pikachu, etc, etc. Eu fui super fantasiada. Em 2018, que foi esse ano que eu fui, nesse dia, eu lembro que eu tava com um amigo meu e ele falou, não, vou te levar numa amiga minha que é brasileira, que faz efeitos especiais. Pra tipo, coisa de cinema e tal, não sei o quê. Ela me transformou numa Marimum zumbi. E ela até fez a lua, assim, tipo arrancada assim da pele, assim, sabe? Maravilhoso! Meu, eu virei uma zumbi muito boa, com lente e tudo, assim. E eu ainda comprei um look bem dark gótica numa loja que tem lá em Shibuya, que é a mesma loja que a Lady Gaga comprou umas coisas, tinha até umas fotos da Lady Gaga. Lady Gaga comprou isso aqui, aí tem um manequim com um negócio assim. Aí eu, gente, eu tô comprando a mesma loja que a Lady Gaga. E aí, há um passo de separação da Lady Gaga. Pronto. Sisters. E aí, fiz o rolê de Shibuya. E fiquei muito impressionada, porque apesar da galera tá lá, tem os policiais, você lembra? Os policiais de luvinha, de Mario, falando, não pode ficar parado, tem que se mexer, sai daqui, tchu. Eles é o maior cruzamento do mundo, você não pode ficar parada. Mas aquelas ruas que não passa carro também. Sim. Eles não deixam você ficar ali parado, você tem que ficar se mexendo, pode. É proibido você ficar parado. Mari, quando a gente olha, por exemplo, pro teu Instagram, para os teus conteúdos, as coisas que você, enfim, prepara, tem uma gama de lugares muito diferentes de Brasil, de fora do Brasil. E o que você acha que é a grande diferença de viajar aqui, viajar fora do Brasil? Eu acho que quando você tá no Brasil, você... Acho que tem um autoconhecimento muito forte do que é ser brasileiro, né? O que realmente significa o Brasil, o que realmente é... Ainda mais a gente que mora em São Paulo, que é uma bolha, né? Uma grande bolha. Eu acho que
essencial, saca? Sair aqui da bolinha e entender que são as culturas verdadeiras, vivenciar ali realmente, né? Conhecer o pessoal, ouvir as histórias, se conectar com a comida, com tudo o máximo possível pra ter uma noção real do que é Brasil. Eu comecei a perceber, assim, que, nossa, você fica nessa fixação, né, de querer, eu quero ir pro Japão, quero ir pra Índia, quero ir pra China. E fiz todas essas viagens, e aí às vezes você fala, pô, mas vários lugares do Brasil a gente às vezes não conhece tão bem. E são tão ricos, e tão gostosos, e tão deliciosos, que às vezes até mais, inclusive, né? Mas é que tem essa, acho que essa fixação por coisas, eu não sei, eu tenho fixação por coisa diferente e diversa. Eu sempre achei diversidade uma coisa muito positiva e muito interessante. Mas o Brasil é muito diverso também, né? A gente tem uma diversidade de sonoridades, comidas, experiências, culturas, músicas, danças. E é, cara, muito rico. A gente tem que dar muito mais valor para isso. Então, realmente, nos últimos anos, eu pensei muito, assim, sobre o quanto a gente precisa ter esse conhecimento. Porque a gente acaba tendo um autoconhecimento também, né? Que lugar você mais amou do que você foi no Brasil? Recentemente eu fui pra Belém do Pará. E, cara, foi a primeira vez que você foi? Vou te dizer, foi a primeira vez. E eu vou te falar que eu não tava dando tudo isso. Que eu lembro que até, acho que a gente vai pra Jericoacoara. Aí eu pensei, caramba, eu amo piscina, praia, coisas de verão, assim, né? Sempre me atraem muito. Então, pô, ficar numa piscina natural ali, no Lençóis Maranhenses, curtir Jericoacoara também, não sei o quê. Ir pra uma praia maravilhosa na Bahia. Aí você pensa, Belém. Aí eu pensei, pô, Belém não tem praia, assim, né? E aí eu fiquei até meio, tipo, o que tem em Belém? Que eu não sei. Aí eu me dei conta, assim, que eu não sabia direito o que tinha no Belém, sabe? Eu falei, gente, que falta de conhecimento. Me senti meio burra até. Eu falei, pô, tinha que saber, né? Cheguei em Belém, nossa. Eu já me apaixonei pousando, assim, né? Que você já pousa ali vendo toda a floresta, né? E do começo ao fim foi só surpresas boas, gostosas, literalmente deliciosas, né? E eu gosto de calor, eu gosto do calor brasileiro. Eu prefiro passar calor do que frio. Odeio destinos de frio, neve, não vou. Só se for muito incrível, com alguma coisa muito específica. No geral, eu prefiro passar calorzinho. Então, pra mim, tava uma delícia. E, cara, foi isso. Foi dos lugares que mais me surpreendeu positivamente, que eu tenho muita vontade de voltar, conhecer mais, mergulhar mais, sabe? Foi muito bom. E, nossa, a comida lá é muito boa. Eu preciso viajar para lugares onde eu consigo comer bem. Você sabe que uma vez eu fui pra China com meu pai. A gente foi juntos. Foi uma viagem deliciosa. Recomendo muito viajar com os pais. E eu fiquei muito preocupada, porque eu era super vegetariana na época. Eu não comia, acho que nem peixe. E hoje em dia eu como peixe, frutos do mar. E eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, eu não vou ter o que comer nesse lugar. Eu vou passar fome, porque lá eles comem, tipo, porco e insetos. E cheguei lá e, no final, cara, tinha muita coisa boa pra comer vegetariana. É muito rico em vegetais, né? Muito. E eles têm uma cultura do Kung Fu, eu acho, que é meio vegetariana também. Porque a gente achou vários restaurantes vegetarianos que tinham uma pegada meio, não sei, talvez por um lado, mas é porque você não entende nada do que tá escrito. Você vê a foto do prato, né? E eu lembro de ver um cardápio, assim, que eu só entendia as fotos, né? E era muito engraçado, porque tinha foto de tudo, inclusive de uma patinha, assim, de pato, assim. Fica meio, e aí você começa a ter um pouco de agonia, né? Sendo vegetariana. Mas, nossa, eu comi tão bem. Eu decidi que eu realmente não tenho muita paciência para ir para lugar onde a gente não come muito bem, não. Eu tô achando que seus turismos têm a ver com música e restaurantes, né? Tipo Itália. Itália é um destino perfeito, gente. Além de ter uma natureza linda, uma galera legal, muita coisa para fazer, tem comidas maravilhosas. A gente pode se empanturrar de comida boa. Você consegue… O que te desperta a vontade de ir para um destino? Mas, assim, de ir para um país, de ir para uma cidade? Que hora você fala assim, pô, vou para esse lugar? Mas é muita coisa diferente. Porque, assim, às vezes eu vou porque eu quero fazer uma viagem de natureza, sabe? Tipo, sei lá. Você prefere mais natureza ou você prefere mais cidade? Então… Você prefere viajar? Eu prefiro viajar. Eu lembro que as minhas irmãs falaram, a gente quer fazer um rolê Índia, porque minha família, pelo lado da minha mãe, é meio Hare Krishna e tal. Então tem toda essa cultura indiana desde meus 14 anos ali. E aí a gente foi, quando eu tinha 16, pela primeira vez. As minhas irmãs queriam ir de novo, acho que era 2013, alguma coisa assim. E eu lembro que foi, tipo… O objetivo, na verdade, era fazer uma trilha nos Himalaias. Uau! E aí eu falei, nossa, isso é muito irado, saca? Tipo, pô, natureza, montanha, Himalaias. Eu amo esse rolê. E eu amo me conectar com a natureza. Minha mãe mora numa montanha, no Serra Mantiqueira.
Ela é bem ambientalista, reflorestou com 20 mil árvores lá, a terra dela. Então eu tenho essa conexão muito assim, tipo, bichinhos, natureza, mãe natureza, né? Uma coisa quase espiritual também, assim, né? De se recarregar energeticamente. Então, nossa, esse foi um rolê que eu surtei, assim. E tinha momentos bem nada a ver também, né? Porque até você chegar até os Himalaias, tem vários outros pontos, né? Tipo, uma das cidades que a gente parou, eu lembro que era uma cidade, mano. E aí vem um lado meio triste também de viajar, né? Porque viagem não é só cartão postal, né? Sim. Tem sempre a parte de trás do cartão postal, que às vezes é terrível, muito triste, muito pesado, né? Coisas bem complicadas ali das cidades, que a galera normalmente não quer mostrar muito, né? E a gente parou numa dessas cidades, assim, muito deprê, assim, da Índia. E eu lembro que a minha irmã... Eu lembro que as 3 dormiram, cada uma numa caminha, e a gente tinha um sleeping bag, que era pra subir os Himalaias. Então ele era de frio. Só que a gente ainda não tinha chegado na cidade fria, era uma cidade de 40 graus. E eu olhei a cama e falei, a gente vai ter que dormir no sleeping bag. Não vai dar pra você encostar nessa cama, velho. Não vai dar, sem chance nenhuma. E uma das minhas irmãs falou, ai, vocês são frescas, né? E lá foi ela. Eu falei, boa sorte. Eu lembro que o meu sleeping bag não era muito grande, ele era daqueles meio assim. Então na hora que eu tinha que virar de lado, eu lembro que eu puxava assim, o negócio do sleeping bag, pra não encostar nem um pouquinhozinho. E a minha irmã começou a aparecer umas bolinhas depois nela. A gente teve que levar ela lá pro médico Ayurveda, sabe? Foi uma complicação depois. Mas vocês subiram os Himalaias? Subimos os Himalaias, foi emocionante. E é engraçado, porque olhando pra você, você me parece muito urbana. Eu tenho esse lado urbano bem forte também. E aí, ao mesmo tempo, você tá falando que daí você entra nessa pira, 20 mil árvores, etc. Eu normalmente falo Como é que você equilibra isso? Então, é porque minha mãe é essa pessoa. Ela é a pessoa que virou Hare Krishna, a pessoa que se mudou pro meio do mato, literalmente zona rural. Ela é uma pessoa ambientalista, nananana. E o meu pai, ele é arquiteto, ele curte design, ele vai na feira de inovação no não sei o que de Nova York todo ano. Ele é um cara que me apresentou também o rolê de grafite, porque ele e a minha madrasta eram amigos de pessoas importantes do rolê das artes. Então, tem essa coisa mais arte urbana, assim. Então, eu sinto que, assim, eu já nasci nesse ambiente equilibrado, sabe? Tendo um pouco de cada. Então, eu tenho um pezinho aqui, um pezinho lá. E eu amo os dois, muito. Consigo me dar muito bem, tanto totalmente isolada. Sem celular, eu não posso dizer, porque a gente precisa sempre fazer conteúdo, né? Não tem como. Mas, assim, mais desconectada, com certeza. Literalmente meditando no meio do matinho. E também no meio do caos, especialmente curtindo street art, bagunça, caos, festivais, um monte de gente. Ô Mari, você faz muitas viagens, né, assim, e aí tem muitas experiências, muitas coisas que acontecem, isso que você tá falando um pouco sobre quando rola o perrengue, e aí você tá lá, e aí você tem que produzir conteúdo, e você tem que ser animada, Como é que você faz pra manter uma energia animada, mesmo no caos, assim, do perrengue? Eu sou uma pessoa bem animada, eu sou uma pessoa meio positiva, né, eu tento sempre perceber que se você entra numa bad vibe, você só vai piorar tudo, né? A situação só tem como piorar. Então, se você pelo menos tiver um olhar bem-humorado, normalmente o bom humor é a parte que resolve, você vê o perrengue, você dá risada, né? A melhor coisa que você pode fazer é rir. Eu lembro também de um rolê no México, que foi bem isso, a gente perdeu o voo, eu tinha programa ao vivo, eu ia ter que voltar e entrar direto no ao vivo, e era um trampo de coisa da MTV. E, cara, eu e a minha diretora, toda hora que aparecia uma notícia ruim, a gente se olhava e começava a rir. Ai, que desastre, mas é isso. Eu acho que você tem que ter muito bom humor nessa vida, é a melhor coisa. E tem que também saber, acho que essa coisa de fazer rede social, né? Eu acho que tem às vezes a gente entra nessa de fazer meio que no automático. Então você acha que tudo você tem que criar conteúdo, tudo você tem que gravar. E eu não acho que é bem isso, não acho que é tudo que você tem que mostrar. Acho que você tem que primeiro preservar, né, a si mesmo, tanto a sua intimidade quanto a sua saúde e a sua saúde mental, né? Então acho que tem que ser bem pensado. Você tem que entender qual é ali o momento, né? E acho que também tem que entender que às vezes a gente quer passar a positividade, né? Ai, não,
Vamos passar uma coisa positiva, né? Influenciar positivamente, né? A gente quer que todo mundo seja feliz. Esse é um sentimento natural da humanidade, eu acho, né? E aí nessas acaba entrando às vezes na positividade tóxica, né? Que é tipo, então parece que a sua vida é perfeita. E aí você fica tipo, não, peraí, também não é. Mas o quê? Você quer que eu me grave chorando? Não, também não. Então assim, de que maneira que você vai contar, né, os seus perrengues? De que maneira que você vai se abrir também? Se você não se sente confortável com isso, o que fazer, né? Então tem que, primeiro de tudo, acho que preservar a si mesmo, tentar se sentir bem e compartilhar de uma maneira mais equilibrada, dentro do possível. Quem que te influencia, Mari? Quem me influencia? Nossa, sei lá, eu me influencio com todo mundo. Eu tô sempre aberta a aprender tudo com todos, inclusive com as pessoas que erram rude. Aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, gente, errou rude. Você aprende alguma coisa com ela, sabe? Tipo, acho que a gente tem que estar aberto a sempre evoluir, amadurecer, sabe? Entender que às vezes um passo que a gente tem muita certeza de que é esse, não necessariamente é. Ouvir muitos outros, baixar a cabeça, sabe? Ser humilde, mas ao mesmo tempo também ser firme com as coisas que você acredita, com seus valores. E acho que todo mundo tem alguma coisa boa pra te ensinar, sabe? Mas acho que a gente sempre tem, né? Sei lá, coisas que a gente aprende com pessoas muito queridas, pais, amigos, pessoas que fazem trabalhos legais, pessoas que fazem o trabalho que você faz, né? Tipo, pô, eu lembro que quando eu entrei na MTV eu fiquei muito assim, nossa, gente, eu não sei nem falar. Eu era muito tímida, eu não sabia me comunicar verbalmente. Você chegou lá e já tinham outros, vários VJs já funcionando. Amiga, num programa ao vivo diário, de segunda a sexta, 1 hora ali ao vivo. Como que eu ia fazer aquilo? Socorro. Aí foi um momento que eu falei, gente, qual vai ser a minha inspiração ali? E foi o João Gordo. Maravilhoso. Falei, gente, meu VJ favorito. Ele entrevista muito bem. Ele é muito autêntico. Ele nunca quis ser algo diferente dele mesmo. Sabe? Tipo, é uma pessoa que falou, mano, essa é a pessoa que eu sou e eu vou fazer isso do meu jeito. Falei, é isso que eu quero ser igual a ele. Excelente. Ele é maravilhoso. Você conseguiu? Do teu jeito? Eu acho que sim. Do seu próprio jeito. É isso que eu acho que hoje você vem fazendo, não? Sofrendo um pouco ali nos primeiros anos, porque, nossa, eu juro pra você, quem era tímida, de repente eu programa ao vivo de segunda a sexta, eu sentia que eu tava caindo daquele elevador turbodrop, saca? Tipo, toda vez que eu vi um 3... Sua alma ficava lá em cima, né? Isso ao vivo! Aí você, ai meu Deus, acho que vou morrer. porque isso, como vim parar aqui, né? Bem aquela sensação de montanha-russa que você fala, não, peraí, eu não queria estar aqui, que eu tô aqui, volta, por favor. Mari, você tem essa sensação, às vezes, em viagem, assim, você já se arrependeu de alguma viagem que você falou, me coloquei aqui num perrengue que talvez eu não precisasse, ou você se arrepende de alguma viagem, ou você acha que você consegue achar essa beleza em qualquer destino? Eu acho que o problema da viagem é que ela é um investimento de tempo e dinheiro que você tem que pensar bem o que você vai fazer com isso, porque realmente a gente tem isso limitado. São as coisas que a gente mais tem limitado ultimamente, é tempo e dinheiro, né? Sim. Então você tem que pensar muito bem como você vai gastar isso aí. E eu, como uma boa libriana novamente, eu pondero muito. Eu penso muito e eu odeio me arrepender. Então, normalmente eu penso bastante. Tanto que eu tenho um problema, na verdade, que eu penso tanto, que quando eu vejo já tá meio em cima da hora. Que é um problema muito grave pra quem precisa comprar passagem. Eu tô sempre no perrengue. É tipo, meu Deus, e agora? SXSW é semana que vem, eu não tenho passagem ainda. Mas eu acho que o meu arrependimento vai sempre nisso, assim, em não ter tanta... Em não ter ido, né, na verdade. Às vezes pensar demais e quando vê, passou um pouco a data e você já não consegue mais a passagem, o negócio não desenrolou, sabe? Eu acho que às vezes é muito mais nisso. Porque as viagens, eu acho que no final eu sempre curto, eu sempre aproveito, eu sempre tiro um aprendizado, eu sempre me divirto, eu sempre acho alguém, eu sempre faço uma amizade, eu sempre aprendo sozinha. Alguma coisa desenrola. Você gosta mais de viajar junto ou de viajar sozinha? Eu gosto mais de viajar junto. Porque, assim, eu não sou uma pessoa que curte tanto a solidão, assim, sabe? Eu tenho uns amigos que falam, eu odeio viajar em grupo. Porque aí cada um quer fazer um negócio, aí ninguém quer fazer um negócio que eu quero. E eu não, eu sou muito aberta, eu adoro quando alguém vem com uma sugestão.
Fala, ai, eu tenho uma ideia de um restaurante, eu queria muito conhecer. Eu falo, nossa, ótimo. Ai, eu queria muito naquela exposição que tá tendo. Aí eu falei, tá tendo uma exposição desse negócio? Eu adoro isso. Eu gosto de grupo, eu gosto de gente, eu gosto de amigo, eu gosto de estar aberta a ideias dos outros. E acho que acaba, sei lá, sendo mais gostoso a viagem compartilhada. Mas eu já viajei muito sozinha também, acho que ele tem o seu lado bom também, especialmente de autoconhecimento mesmo, assim. Você vê todas as suas dificuldades, tudo aquilo que você… Tipo, eu tímida, putz, tô aqui. Minha viagem lá do Lollapalooza Chicago, eu ia com um amigo e ele acabou não indo. E eu fiquei muito assim, tô num festival? Sozinha? Só que aí, acabei conhecendo um grupo de amigos ali que estavam juntos e que viram que eu tava sozinha, a gente acabou conversando. Aí tinha um cara que era um gatinho, virou meu American Boy ali na viagem e pá, pronto, já virou um rolê. Que não aconteceria se você talvez estivesse com teu amigo, né? Exatamente, acho que quando você tá sozinha, você se abre mais para oportunidades de fazer amizades, conhecer gente nova e tudo mais. E um dos papos que a gente teve aqui, um dos entrevistados falou uma coisa que… Ele falou, eu não preciso decidir nada, eu não preciso negociar nada com ninguém, né? E eu acho que tem, por um lado, eu sou da que gosta de viajar em dupla, eu sou boa em dupla. Mas eu acho que tem seu charme não ter que negociar nada numa viagem e poder decidir em cima da hora, fazer como você quiser, ir pra lá e pra cá. Ir num show obscuro, por exemplo, que ninguém conhece, aí você fala… Alguém quer ir no Dope Lemon? Não? Ninguém? Mas aí o que eu faço? Eu falo, bom, então a gente se encontra amanhã, porque eu tô indo. Porque eu acho que isso é uma coisa importante, quando a gente viaja em grupo ou em dupla, tem que entender que às vezes tem coisas que são importantes pra uma pessoa vivenciar, e que a outra não necessariamente vai vivenciar igual, vai querer, vai estar afim, vai estar na vibe. E não dá pra você deixar de fazer o rolê por causa do outro. Se isso é importante pra você mesmo, você tem que fazer. E isso é um outro aprendizado. Porque às vezes a pessoa, ela é muito permissiva e ela não levanta a voz, né, pra se defender ou pra, né, falar, não, mas eu preciso disso. A pessoa sempre acaba deixando o outro decidir, sabe? Viagem é bom por causa disso. Você sempre encontra uma dificuldade sua que você vai ter que superar, sabe? É a timidez, é o saber dizer não, é o saber ir sozinha quando todos os seus amigos estão indo pra um lado, mas você quer muito ir pro outro. Entendeu? Sempre tem um negócio que eu acho que a viagem vai te botar ali para fazer um aprendizado. A minha próxima pergunta era justamente isso, assim. O que você aprende nas viagens? E o que fica em você quando a viagem acaba? Nossa, essa pergunta é bem profunda e filosófica, né? Eu acho que quando a gente viaja, especialmente… assim, nesses rolês que eu mais tenho feito ultimamente, assim, de pegar e fazer um rolezão, né, emendar um monte de coisa, tem todos esses desafios que é tipo, putz, realmente ser uma pessoa organizada, sabe? Tipo, não comprar a passagem errada, ir sozinha, sabe, resolver o perrengue, se virar, vencer as dificuldades que seja ali de se virar sozinha, de ter organização, de não ser tão tímida, de fazer uma amizade, sabe, de tentar uma coisa diferente, sair ali da sua zona de conforto. E quando você volta e você… é tipo a jornada do herói, né? Você foi lá, você viveu sua aventura e você volta maior, mais forte, vencedor da jornada, né? Com toda tanta história, assim, pra contar, aquela riqueza que tá dentro de você, aquele amadurecimento que você vivenciou. Você vê que você é uma pessoa com muito mais conhecimento, muito mais forte, muito mais legal. Acho que as pessoas que viajam mais são mais legais, porque elas saem mais da caixinha, elas abrem a porta da bolha e vão olhar o que tem lá fora, elas têm um entendimento maior de como pensam as pessoas, quais são as diferentes maneiras das pessoas de viver, que não necessariamente tem que ser igual à sua, né, pra estar certo, né? Sim. Então, acho que é a hora que você realmente cresce, amadurece, se torna um ser humano mais evoluído. Profundo, né? Não sei, você que tá dizendo, eu não sei. Acho que tudo é possível, né? Também tem gente que viaja e come só no fast food. Sim. É tipo aquela amiga gringa que chega aqui, aí você fala, cara, vou te levar num lugar maravilhoso, tem comida. Ela vai onde? No fast food da marca favorita dela, que é a mesma que tem lá. Aí você fala, amiga, pelo amor de Deus. Aí não quer sair do hotel, entendeu? Aí isso não é viajar. Pra mim isso aí é bater ponto no hotel, né? Isso não é viajar, pelo amor de Deus. Que raiva que eu tenho dessas pessoas. Mari, a gente falou muito dos shows, dessa tua caça de coisas legais pra assistir.
Música é um negócio que tá presente durante a viagem? Assim, você se prepara? Você prepara a playlist? Amiga, eu faço playlist, lógico que eu faço. Eu faço playlist, eu pesquiso artistas locais. Normalmente, durante a viagem, eu começo a trocar ideia com a galera pra saber o que eles ouvem de artista local que eu não conheço também. Isso é super interessante. E eu normalmente tenho a playlist do avião, porque, né, a gente vai ficar desconectado ali durante muitas horas. Muitas horas. Inclusive, eu faço download de vídeos também. Pra eu assistir uns TED Talk, umas coisas maneiras, assim, uns podcasts. Porque chega uma hora que você não quer mais... Você se prepara pro avião? Me preparo pro avião muito. Inclusive, eu tenho um negócio, amiga, que é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Porque eu não viajo sem esse negócio. Ele é uma cinta. Imagina uma cinta que você ajusta. Aí você abaixa a mesinha da cadeira. Aí você põe a cinta assim, aí você fecha com a cinta presa, né? Então você fechou a mesinha, ficou o quê? Pendurada a cinta. Aí você ajusta a cinta e ela tem um negocinho pra você apoiar o pé. E aí quem tem problema de circulação que nem eu, que não aguenta ficar 1 milhão de horas dentro do avião, sofrendo. Maravilhoso. Às vezes, mesmo uma viagem daqui até o Rio de Janeiro, às vezes eu levo. Cara, você fica com a perninha pra cima assim, ó. E aí você pode ficar com o bumbum um pouquinho mais pro lado, um bumbum um pouquinho mais pro outro, apoiando a perninha ali. Amiga, a melhor coisa que eu já vi na minha vida, comprei no Japão. Viajando com Marimun. Não, e é um negócio tão simples, sabe? Tipo, uma alça com um negocinho de suporte de pé. Maravilhoso. Ô Mari, mas aí quando você volta, você segue ouvindo essas músicas? Você volta, você revisita essas playlists? Porque você tá me falando que, pô, vou lá, pergunto quais são as coisas que as pessoas estão ouvindo naquele lugar. Mas esses músicos ficam naquele lugar ou você traz eles pra tua casa? Se for legal, eu trago, assim. Às vezes eu experimento, ouço e falo, né, não gostei. Mas às vezes acaba rendendo umas coisas legais. E normalmente uns artistas bem alternativos, assim, né? Mas é engraçado ver que no fundo, as pessoas ouvem muito as músicas mais popzeiras da Billboard mesmo, saca? Tipo, esse é um negócio meio internacional. Você pode ir pra Itália, você pode ir pra Índia, a galera às vezes ouve Lady Gaga, saca? É meio engraçado. Mas sempre válido. Aliás, é engraçado, porque essa vez que a última vez que eu viajei, que eu também acho que eu fiquei uns 2 meses, eu percebi que chegando lá, o que eu mais tinha vontade de ouvir lá era música brasileira. Então eu abria minhas playlists de música brasileira e ficava ouvindo música brasileira enquanto eu tava lá, sei lá, em Lisboa, em sei lá onde. Porque eu sinto, assim, que quando a gente sai do Brasil, a gente lembra mais que a gente é brasileiro, talvez. Sabe? Isso fica mais claro pra você. Você redescobre ali um amor? Você lembra o quanto você ama o Brasil. E toda vez que você fala com alguém sobre o Brasil, você fala, com a boca cheia. Até pra falar mal, você fala com a boca cheia, tem os problemas. Aí tem umas coisas tão legais. Aí você tem que vir pro Brasil. Eu sempre termino com Come to Brazil, né? Que é o Please clássico. come to Brazil. O clássico, Please Come to Brazil. E eu acho que a gente tem dentro dessa fase de autoconhecimento, acho que muito é de você lembrar por que você ama ser brasileiro, porque você gosta de morar aqui e não quer morar lá no fundo, porque você viaja. Eu, pelo menos. Eu sempre olho e falo, eu gosto mesmo de morar no Brasil. Eu acho que eu não moraria gosta de voltar pra fora. casa? Nossa, adoro voltar pra casa. Apesar de que às vezes eu queria voltar pra casa um pouco depois. Mas eventualmente eu quero sempre voltar pra casa. Eu acho que eu nunca morei fora, nunca aconteceu. Mas eu acho que se um dia eu fosse morar fora, eu ia morar só um pouquinho. Eu já ia querer voltar logo. Acho que eu não ia aguentar ficar muito tempo. Ô Mari, que dicas você daria pra quem vai fazer a sua primeira viagem? Assim, a pessoa nunca... E tem uma coisa que eu amo o avião. Eu amo o processo. Você ama o avião? Amo. Estar no avião? Amo. Amiga, como? Amo a janela do avião. Eu amo tudo do avião. Eu amo tudo que tem no avião. Boa. Eu tiro o fone pra ouvir o aviso. Máscaras cairão automaticamente. Sim. Eu amo tudo aquilo. Conversa com todos os comissários. Eu gosto de entender o que tá acontecendo ali. Eu olho pra cara deles pra ver quando dá turbulência, pra ver se eles estão tranquilos. Se eles estão tranquilos, eu fico tranquila. E eu amo o processo, eu amo fazer mala, eu amo a ideia de viajar mesmo. Eu gosto do minuto que eu penso pra onde eu vou fazer minha mala, vou fazer, enfim. E eu amo filmar da janela, eu não me canso disso. E sei lá, quando eu fui viajar mais velha já, não tinha grana pra viajar quando era muito jovem. Mas eu tô tirando atraso. Mas que dica você daria quando, assim, vou fazer minha primeira viagem? Mari, o que eu deveria fazer? Olha, marinheiros e marinheiras e marinheiros de primeira viagem,
Eu acho que é muito importante, especialmente entender como é que funciona todo o processo de viajar, para você não se perder ali em nenhum momento. Então, como é que, especialmente, quantas horas tem que chegar antes do negócio pra você não perder o horário, isso é muito importante, entendeu? Às vezes a galera acha que você pode chegar meio em cima da hora e tem que despachar a mala, não é bem assim. Você tem que se preparar, chegar no horário certo. Os bons costumes ali de entrar na imigração também é muito importante pra você também não errar nesse rolê. E aí, na parte de realmente aproveitar a viagem em si, eu acho que, cara, você tem que se entregar e entender que você tá indo pra uma outra cultura, onde moram pessoas que vivem de um jeito diferente de você. E, primeiro, respeitar isso muito e mergulhar nesse rolê. Porque não adianta você chegar e ser sempre um estrangeiro no ambiente que você tá. O legal é você se permitir ser abraçado por aquela cultura, experimentar de verdade, sabe? Entender, ouvir as histórias, ouvir as pessoas, entender as pessoas, entender realmente aquela cultura e mergulhar de cabeça mesmo. Fazer bons registros. Às vezes a galera fica tão desesperada que foi registrando tudo. Não precisa fazer registro de tudo, mas precisa fazer os bons registros, né? Das horas certas. Pra realmente trazer um reforço nas memórias, porque às vezes é triste, né? Quando você não lembra direito da viagem. Sim. Às vezes eu conto pro meu pai, fala, pai, quando você foi pra China, lembra que a gente fez não sei o quê? Ele, não. E aí, Eu sou um pouco parecida com o teu pai, desculpa. Ai, meu Deus do céu, que difícil. Ainda bem que um lembra o outro, às Eu vezes. anoto tudo por isso, porque Você tem senão um journal? eu anoto, eu tenho todas as coisas anotadas do restaurante. Não, mas não isso sei é o quê. legal, eu tenho também, só que digital. Sim. Que você já fez assim, eu pensei, ela é das pessoas que escrevem em papel. Não. Não. E aí eu acho isso essencial também, você tem um certo caderninho, assim, para organizar as datas e lembrar bem e organizar que hotel que você vai ficar de dia que dia. Isso pra mim ajuda muito, porque eu realmente sou meio cabeçuda, né? Que eu já falei. Sou um pouco perdida, então tem que ter um pouco dessa organização. Mas acho que respeitar o lugar e uma outra coisa que eu acho massa também é entender que quando você vai para um lugar, normalmente você usa aquele lugar, né? Você como turista absorve, mas também gasta, faz lixo, né? Existem os hotéis que são mais maneiros, os hotéis que são menos maneiros, né? Em relação ao ambiente, às pessoas. Então, tentar fazer uma viagem um pouco mais sustentável, consciente. E, se for possível, encontrar alguma maneira de você entregar alguma coisa em troca. Seja uma doação num lugar legal, seja uma escola pública que não sei o quê. Eu fiz uma viagem para o Piauí, ano retrasado, com os meus amigos do grafite, e a gente fez pinturas num espaço que cuida de crianças e pré-adolescentes. E, foi muito massa, saca? Porque a gente teve uma imersão muito profunda na cultura, a gente trocou muita ideia com a galera, tanto que trabalhava lá, quanto com as crianças. Aí eu lembro que até apareceu um influenciador da cidade. Maravilhoso. Jovenzinho, aí, dei todo um coaching ali. Um coaching do bem. Coaching maneiro. E essa troca foi muito legal. E você sentir que você tá deixando também alguma coisa em troca, sabe? Porque senão, às vezes, a gente tá só sugando. E não pode ser muito sanguessuga, não. Você tem que sempre pensar em trocar, né? Oferecer algo em troca também é importante. Mari. Eu falo, né? Falo bastante. Não. Maravilhosa. Entrega tudo. E aí, minha última pergunta pra você é: defina viajar em uma única palavra. Aventurar. Com certeza. Afinal, é uma grande aventura, do começo ao fim. Mari, obrigada demais. Eu amei, Cris. Obrigada demais. Obrigada. Quero pegar todas essas dicas dos festivais, amor, etc. Vamos marcar uma viagem juntas. Pronto. Gente, eu quero aqui, muito. Vamos. Pronto. Querida, obrigada. Uma baita honra. Valeu. Obrigada. Eu também, demais. Valeu. Amei, obrigada. Obrigada, gente. Beijo pra todos. Segue a gente.